Olá, minha gente. Olá, olá. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa live de aprofundamento. Sejam todos bem-vindos. Eu quero acolher a cada um dos senhores e das senhoras com muito carinho nessa live. Carlinha já está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença nas aulas. Você que está chegando aqui no Facebook, você que está chegando aqui no Instagram, deixa eu apresentar essa live. Essa live é de aprofundamento do projeto Psicologia e Graça, gente. Existe um projeto chamado Psicologia e Graça, que é um braço de missão da comunidade Berçabé das Graças, onde nós trazemos as contribuições de várias linhas da psicologia para o itinerário espiritual mais autêntico com Deus, ou seja, nós queremos visar o homem todo, né? Olhando não somente uma das suas dimensões, mas de uma forma totalizada, para que possamos exatamente entender como existe essa caminhada, ela é mais autêntica, ela não é reduzida a uma dimensão. Boa noite, Kátia. Boa noite. Quanto tempo? Seja bem-vinda. Então, falando do homem todo, o homem integral, o homem na sua inteireza, né? Essa é a nossa missão. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa semana. Nós estamos no módulo Resgate do Sentido do Amor. Todo mundo já conhece esse módulo? Resgate do Sentido do Amor. Oi, Rosângela. Tudo bem? Tudo bem. O resgate do sentido do amor, minha gente. Olha que tema precioso pra gente falar nesses tempos, né não? Então, vamos começar? Vamos já começar. Você que tá chegando aqui, você que tá me dando boa noite, eu quero te dar boa noite também pra Vanessa. Quem mais tá chegando aqui? Eu quero te acolher com muito carinho. Aqui. Nós já estamos unidos e reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oi, Aliana. Tudo bem, Alessandra? Gente, o povo tá chegando aqui com muito carinho. Vamos falar hoje de o que é ser pessoa, segundo a ótica do cristianismo. Então, você que não acompanhou desde segunda-feira, segunda-feira tivemos o vídeo dessa semana, né não? Tivemos também ontem um caderno de estudos de oração para a gente poder mergulhar um pouco sobre o conceito de pessoa. Ana Paula Nicolau está aqui assistindo a gente. Boa noite, Ana. Falar um pouco sobre o que é ser pessoa, né? Como que a gente vai construindo isso ao longo do tempo e o quanto é necessário a gente tomar posse de algumas coisas que talvez eu e você ainda estamos lentos nesse processo, né, gente? Lentos. E o Zanir, boa noite. Graças a Deus, muita gente aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Então, eu quero começar a nossa live dessa semana, nossa live de aprofundamento, com um versículozinho da encíclica, da carta encíclica Deus Caritas Est, de Bento XVI. Eu quero começar com essa frase muito importante que está lá no nosso caderno de estudo de oração de ontem, dizendo assim: o amor de Deus por nós é uma questão fundamental para a vida. Olha isso. E coloca questões decisivas sobre quem é Deus e quem somos nós. Olha que uma frase muito importante e fundamental nessa carta encíclica Deus Caritas Est, ou seja, Deus é amor, de Bento XVI. Ele traz esse contexto.
Qual é esse contexto? Ou seja, eu vou de novo falar para você. O amor de Deus por nós é uma questão fundamental para a vida e coloca questões decisivas sobre quem é Deus e quem somos nós. Então, o amor de Deus é um pilar onde, na verdade, separa, identifica, discerne quem é o próprio Deus e quem somos nós. Semana passada, nós falamos sobre o quanto é fundamental reconhecer que somos amados. O quanto é fundamental reconhecer, assumir, fazer uma experiência do amor de Deus. Não foi, gente? Foi isso. Talvez você que está com a cabeça em outros lugares não sabe por onde começar, né? Às vezes a gente está tão perdido na vida que a gente não sabe onde começa a colocar eixo na nossa vida, né? Não sei se você está vivendo isso, mas nesse momento eu preciso dizer para você que por onde que a gente começa a colocar eixo na nossa vida? Sim, pelo amor de Deus, pelo amor, fazer a experiência do amor de Deus. Então, quando estamos perdidos na vida, nós vamos colocando o nosso amor, aliás, o nosso valor na mão de pessoas, na mão de situações, né? Nós ficamos muito à deriva, essa é a grande verdade, né, gente? Nós ficamos à mercê das situações que nos acontecem, nós ficamos à mercê se as pessoas falam ou não falam bem de nós. Acaba que acontece isso, nós ficamos à mercê. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? À mercê daquilo que as pessoas dizem de você? À mercê se as situações são boas ou se as situações são ruins? À mercê, né? À mercê se você está ou não está com emprego. Então, quando nós começamos a entender esse amor de Deus, esse amor extraordinário do Pai, que em Cristo Jesus foi literalmente encarnado, esse amor que nós podemos dizer é real, esse amor de cruz, quando nós começamos a entender que amor é esse pela nossa vida, a nossa vida começa a tomar eixo, certo? Então, a nossa vida começa a tomar eixo quando eu entendo o valor que eu tenho. Então, eu quero que você já pegue lá na sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que diz assim, olha, eu vou dizer para você entender o valor que você tem, para você já ir colocando eixo na sua vida, certo? Diz assim, porque fostes comprados por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Fostes comprados por um grande preço. Olha. E ainda tem aqui, ó, em primeira carta, vamos lá. Primeira carta de Pedro, ainda diz assim, preste atenção. Somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificados pelo Espírito para obedecer a Jesus Cristo e receber a sua parte na aspersão do seu sangue. Deixa eu falar uma coisa para você importante, para você hoje tomar posse daquilo que você é de uma vez por todas. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus e esse preço é um preço inegociável, ou seja, nós não fomos comprados por qualquer coisa. O valor que você tem é o valor de sangue, é um valor que na verdade está lá escrachado na cruz. Então, quando eu começo a compreender que esse valor é um valor que Deus já manifestou por mim, Deus mesmo já me deu, já transbordou, já testificou esse valor, eu não fico atrás que as pessoas possam me dar valor. Você compreende o que eu digo, gente? A Alessandra está pedindo as passagens, né, Lê? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E aí eu não fico à deriva, sabe? Luciana, como que eu saio da deriva? Como que eu saio de ficar à mercê das pessoas, à mercê das situações? Eu começo a entender que o eixo da minha vida é a experiência com esse amor extraordinário, esse amor que deu a própria vida, que deu a própria existência para me salvar, porque a cruz era minha, mas Deus tomou sobre si
todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, se eu hoje posso caminhar, se eu hoje de fato sou o que sou, porque Cristo veio em meu auxílio. Isso é fantástico, meus queridos. Quando eu começo a fazer essa reflexão, para um pouquinho do que você está fazendo hoje, para um pouquinho de tudo que você anda fazendo, sabe? Para você compreender que não adianta mais ficar à mercê das pessoas ou ficar à mercê das coisas. Independente se as coisas vão ou não vão acontecer, existe um valor que nós temos e nós precisamos muitas das vezes aquietar as nossas emoções e dizer para nós mesmos: eu tenho valor porque Deus me ama. Eu tenho valor. E você pode dizer isso para você mesmo, sim? E para você entender e o próprio Espírito te convencer desse amor, dessa delicadeza de Deus pela sua vida. Então a primeira coisa que um filho de Deus a primeira coisa, nós falamos muito de filho de Deus na aula de segunda-feira, não foi isso, gente? Ou seja, o filho de Deus é aquele que sabe a sua identidade. O filho de Deus precisa saber, precisa delimitar território, né? Por quê? Porque ele precisa saber o que ele veio fazer nessa terra, ele precisa saber o que ele é quando ele passa num lugar, ele precisa saber disso, senão fica uma pessoa sem identidade. E aí eu até disse na aula passada que uma pessoa sem identidade, o outro faz o que quiser de você, não é mesmo, gente? Uma pessoa sem identidade, o outro faz o que quer de você, porque você não se posiciona. Você precisa saber quem é você. Você precisa saber que existe uma autoridade de filho de Deus sobre a tua vida. Existe uma autoridade, não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma que você vive, não. Deus mesmo deu autoridade para os seus. Você tem noção disso? Deus mesmo deu autoridade. Porque quando você fala, você não fala em seu nome. Você que já tomou posse dessa identidade de filho de Deus, quando você fala, você não fala em seu nome. Você fala em nome de Deus. E quando você fala em nome de Deus, meus queridos, Deus mesmo vem em teu favor. Então nós precisamos compreender essa missão que nós temos aqui nessa terra. Senão vamos ficar à mercê. E aí vamos viver igual todos vivem, né, gente? Tanta gente aí muito preocupada se está agradando ou se não está agradando, né? Se nós não temos noção da missão confiada por Deus nessa terra, nós ficamos querendo fazer o que todos fazem, à mercê da moda, à mercê das ideologias, à mercê daquilo que as pessoas dizem ou não dizem de nós. Eu hoje estou dizendo para você, um filho de Deus, em primeiro lugar, precisa saber o seu valor. Qual o teu valor? Qual o teu valor? Por que tanto medo das pessoas? Me diz? Por que tanto medo das pessoas? Por que tanto medo das situações que te acontecem se você tem um amor extraordinário que cuida de você 24 horas por dia? O guarda santo de Israel não dorme nem cochila, diz a palavra de Deus, aleluia. Não é? E a gente precisa começar a compreender esse amor para entender que o Filho de Deus é aquele que entende a sua própria constituição. Como assim, Luciana, entende a sua própria constituição? Por quê? Eu, como filho de Deus, eu sei que eu tenho uma natureza decaída e corrompida pelo pecado original. Sei disso. Sei que eu sou uma miserável. Sei que não consigo fazer nada por mim mesma. Sei que realmente luto com a minha carne. Sei disso. Sei que tenho desordens afetivas. Não é assim, gente? Tenho, é verdade, mas em contraponto, eu também sei que a graça veio em meu auxílio. Dá um amém aí, gente. Sabe por quê? Senão, você vai começar a ver os dois polos muito separados, sabe? E aí você começa a perceber, sabe o quê? Que de um lado, ou você é muito miserável, ou de outro lado, você só tem a grandeza da graça. Só que não é nem de um lado sozinho e nem de outro sozinho. Você precisa compreender que, na verdade, existe essa integração, até paradoxa, né?
Porque, na verdade, de um lado, você é um miserável que não consegue nada sozinho. Você já entendeu isso? Que você é um miserável que não consegue nada sozinho? Você é uma miserável que não consegue nada sozinho? Mas que o homem é o ícone da criação de Deus. O homem é a maravilha da criação de Deus. O homem possui dignidade porque é a imagem e semelhança de Deus. Porque eu sou um sonho do coração de Deus. Deus me sonhou. Sinta isso. Ó, Deus me sonhou. Deus pensou em mim. Deus pensou em mim, minha gente. Antes de todos os tempos. Pensa nisso. Pensa nessa dignidade que só você tem porque você é criatura, porque você é a imagem e semelhança de Deus, porque você é um mistério sagrado. Então, quando a gente olha para o ser humano, quem é o outro para você? Quem é você para você, né? Quando a gente olha a pessoa, a gente fala assim, eis o mistério. Eis o mistério. É isso, eis o mistério. Por isso que quando a gente vai falar de uma outra pessoa, a gente precisa tirar as sandálias dos nossos pés, não é assim? Por quê? Porque o outro não é qualquer coisa. O outro não é qualquer coisa que vai passando na nossa boca sem a gente ter prudência. Não, você não é essa pessoa que você pode literalmente se inferiorizar. Não, ao contrário, meu querido. Deus te deu dignidade para você literalmente compreender que você pode, mas não sozinho. Você pode, porém, você precisa entender que você só pode pela graça. E é nesse mistério que a gente entende que somos dependentes de Deus. Então o Filho de Deus, ele precisa compreender essa relação que ele tem com Deus. Sabe? Essa relação, que relação é essa, Luciana? Relação que ele é pequenininho. E que ele é pequenininho, que Deus é muito grande. Mas o sangue de Jesus rasgou o véu. O sangue de Jesus rasgou o véu que nos separava do Pai. O sangue de Jesus rasgou o véu e nós podemos agora tocar no trono da graça. E nós podemos falar com o Pai, nós podemos ter intimidade com o Pai. Nós podemos agora entender que quando morrermos, sim, se assim for o nosso destino, nós vamos para o céu, minha gente. É isso, o céu é o nosso lugar, porque o sangue de Jesus rasgou o véu e nós vamos entrar no santuário. É isso é lindo compreender esse mistério quando nós vamos entrando, percebendo quem é o Filho de Deus, né? O Filho de Deus sabe que ele é um dependente de Deus, que ele não consegue nada sozinho, não vai. Você vai tentar com as suas próprias forças, você vai só se cansar, querido. Você vai tentar com as suas próprias forças, você vai ficar cansadinho. Qual foi? Né? Quantas vezes você já viveu isso? Não foi, gente? Me dá aí seus testemunhos. Vocês que estão aqui comigo, aqui no Instagram, aqui no Facebook, quantas vezes você tentou fazer com as suas próprias forças e só se cansou? Inclusive, isso já é algo muito importante quando você está muito cansado. Quando você está muito cansada, muito cansado, nós precisamos compreender, será que eu estou fazendo com as minhas próprias forças ou eu já me deixei, já me abandonei na graça de Deus? Não é não? Eu preciso compreender, quando as coisas estão muito pesadas, eu preciso refletir, porque o jugo do Senhor é leve. Eu preciso compreender se eu pedi, se eu literalmente tomei posse da graça, né? Porque senão você fica cansada, a pessoa fica cansada de lutar, porque parece que ela tá remando. Você já teve essa sensação, gente? De estar remando e as coisas não estarem acontecendo? Você já sentiu isso? Quem já sentiu isso? Tá remando, a pessoa tá remando e as coisas não estão acontecendo. A coisa não tá fluindo, gente. Pois é, não tá fluindo. Por que não tá fluindo, né, gente? Por que não tá fluindo? Então, o Filho de Deus, ele literalmente tem essa noção. Qual a noção, Luciana? De quem ele é e de quem Deus é para ele. De quem ele é e de quem Deus é para ele. Sabe por quê, gente? Senão vai acontecer aquilo que eu coloquei ontem no caderno de estudo. Eu acabo projetando em Deus os meus desejos mais infantis. Porque eu quero que Deus faça.
né? Eu quero que Deus faça as coisas para mim. E eu não posso projetar em Deus os meus desejos mais infantis. Eu preciso ter uma relação madura com Deus. E quando o Filho de Deus, ele reconhece aquilo que ele é, não adianta. Ele sabe que a vida dele está toda envolvida na graça de Deus. Então, tudo que acontece com aquele filho é a favor da sua salvação. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. O Filho de Deus, ele tem noção que tudo, independente do que aparentemente seja ou não seja, tudo coopera para o seu bem, para a sua salvação. Tudo, tudo, tudo. E quantas vezes nós duvidamos disso? Quantas vezes nós duvidamos que as coisas que estão nos acontecendo vêm para a nossa salvação, vêm para a nossa graça, vêm para o nosso bem, não é? É? Nós duvidamos disso. E eu quero perguntar para você, se nós tomamos posse, sabemos que somos filhos, no Filho, nós começamos a compreender que tudo coopera para o bem, para o meu bem. Então, mesmo que as coisas doam, Luciana, mesmo que as coisas estejam doendo, coopera. E eu vou compreendendo também a pedagogia de Deus, eu vou compreendendo que Deus tem uma pedagogia comigo. Deus tem uma pedagogia em trabalhar comigo, porque Deus, ele não quer que eu viva somente sorrindo, Deus quer que eu literalmente aprenda a viver e me salve. O intuito de Deus, que não são os nossos pensamentos, nós pensamos extremamente estreitadinhos aqui, nós temos uma limitação cognitiva muito grande, nós vemos assim numa frestinha, ó, nós vemos pequenininho, nós vemos pequenininho, mas Deus pensa para a nossa salvação, e o que for preciso para ser feito para a nossa salvação, Deus o fará. Então Deus tem estratégias de salvação, por isso que nós não podemos questionar o que Deus faz. O Filho de Deus, ele tem essa dimensão, ele tem essa convicção no coração, por isso que muitas das vezes a reclamação não está nos nossos lábios, sabe por quê? Porque eu sei que independente do que aconteça, mesmo que a dor habite e toque no mais profundo da minha alma, por conta de apegos, por conta de perdas, enfim, mas Deus está me amando ali, Deus está ali me forjando, porque eu preciso ser ainda algo que eu não sou, eu preciso ser lapidada, e Deus tem estratégias. Por isso eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje, eu só sei que Deus tem estratégias, e Deus já está te guiando num caminho para você ser um outro filho de Deus, porque tem coisas que nós precisamos ser, e por nós mesmos, às vezes nós não andamos, não é, gente? Por nós mesmos nós não andamos, nós precisamos daquele impulso, aquele empurrãozinho básico, sabe? E nós precisamos de situações que vão acontecendo, que vão nos levando para esse caminho do dever ser, que vão nos levando para esse caminho de lapidação, de maturidade. E aí aqueles que estão com uma imagem muito infantil de Deus, todos aqueles que ainda estão projetando em Deus suas infantilidades, seus desejos mais infantis, não compreendem a pedagogia de Deus em querer nos salvar, em querer nos amadurecer. Compreendem isso, gente? Compreendem isso porque Deus ama. Deus ama. Deus ama. Não é com amor sentimental, bobão, né? Que nós temos, que nós dizemos que amamos, né? E nesse módulo você vai ver que, na verdade, nós não amamos nada, nós não sabemos fazer isso ainda. Nós temos um amor muito humano e, na verdade, muito precário das exigências mais profundas. Quando nós vamos compreendendo o amor na sua essência, nós vamos percebendo que estamos caminhando bem a passos pequenos, assim. Precisamos tomar posse daquilo que também devemos ser. Então, não reclame mais daquilo que Deus hoje tem permitido na tua vida. Não reclame mais, porque Deus está forjando você. Deus está te preparando, e é verdade. A dor, quando ela nos visita, ela causa muitas mudanças no nosso interior. A dor, quando nos visita, eu geralmente falo
que a dor ela causa uma cirurgia em nós, né? É porque algo é transformado e às vezes tem coisas que vêm para fora e dói, né? E eu não quero viver, e eu não quero, né? Eu quero mandar para longe aquilo que dói, quero me ver longe da dor o mais rápido possível, né? Mas a dor, quando visita o nosso coração, é uma pedagogia de Deus também, sabe? É para exatamente nos forjar. Nos forjar. Então, vamos lá. Esse amor do Pai é um amor de providência. Então, Deus sempre providencia tudo. Tudo que você necessita. Por mais que você não entenda isso hoje, porque nós não sabemos das nossas necessidades mais essenciais. Nós não compreendemos, principalmente as nossas necessidades espirituais. Nós não compreendemos, mas eu preciso dizer que o amor do Pai providencia tudo para você. O Filho de Deus, ele quando vai entendendo esse processo do amor do Pai a seu respeito, ele vai parando de reclamar mais, ele vai observando as coisas que vão acontecendo com ele com um pouquinho mais de profundidade. E ele vai entendendo que Deus o ama em cada situação, porque Deus está favorecendo, está possibilitando que muitas das coisas que ele ainda não é, passem a ser. Então o que eu estou dizendo para você, sabe o que é? Estou dizendo para você que o Filho de Deus, quando ele vai assumindo a sua identidade na face da terra, quando ele vai entendendo, tomando posse daquilo que ele é, quando ele não fica mais à mercê, sabe, de falas e falas e falas, ideologias, quando o Filho de Deus toma posse, ele começa a ver tudo como meio de aprendizado. Ele começa a ver tudo como meio de aprender, e isso é belo demais, gente. Isso é belo demais, entender que tudo vai conspirando, tudo vai realmente ali a meu favor. Tudo vai, isso é perfeito. Perfeito. Só que quando eu não sei quem eu sou ainda, quando eu não entendi essa relação que eu tenho com Deus, eu fico à mercê. Eu fico, na verdade, com uma visão extremamente materialista das coisas. Não sei se vocês estão me compreendendo. Sabe aquela visão da mulher e do homem extremamente materialista? Ou seja, ele só vê o que está acontecendo nessa terra, ele não consegue fazer leituras das realidades sobrenaturais. Vocês entendem o que eu digo? O homem de Deus, a mulher de Deus, eu estou falando do Filho de Deus, porque nós estamos falando da identidade do Filho de Deus, né? Que esse amor extraordinário do Pai, esse amor, ele me ama, e a primeira graça que eu tenho é fortalecer a minha identidade. Eu preciso fortalecer a minha identidade, porque quando eu vou olhar para o meu irmão, quando eu vou olhar para as pessoas que estão perto de mim, eu preciso saber quem elas são para mim, gente. Eu não posso mais achar e ter essas visões que todo mundo tem. Eu não posso mais ter as mesmas visões que a grande maioria, a grande massa tem. Não podemos mais. A nossa identidade está perdida. Pessoas profundamente enganjadas. Pessoas que, na verdade, são até líderes, mas não conseguem fazer leituras espirituais. São pessoas profundamente apegadas as coisas que acontecem por aqui, ou apegadas somente dentro das suas emoções. Nós não conseguimos passar desse patamar, nós não conseguimos fazer leituras espirituais porque estamos aprisionados nas nossas emoções, porque somos pessoas descontroladas, desequilibradas, minha gente. Hoje você é convidada, você é convidado a sair, a transcender, a começar a entender que você não nasceu para você mesmo, porque você nasceu um homem e uma mulher aberta ao mundo. É verdade que você precisa se relacionar com as coisas que te acontecem de uma nova forma, porque você tem que crescer, tem que mudar a tua postura diante da vida, porque você é um filho de Deus. Não dá mais para continuar, gente, da mesma forma infantil. Eu tô dizendo para você hoje que para você aprender a se relacionar e começar a ter atitudes de amor para com uma pessoa, você precisa hoje olhar para você e perguntar: será que eu tenho essa identidade em mim? Será que eu não estou perdida fazendo como todas as outras mulheres? Como todos os outros homens que nós vemos? Será que eu não estou fazendo a diferença porque eu sou uma mulher diferente? Porque eu tenho o quê? Eu tenho esse amor de Deus em mim. Eu já tomei posse disso.
Eu já tomei posse disso. Você já tomou posse, meu querido, desse amor que constrange você todos os dias. Sabe por que esse amor constrange você todos os dias? Sabe por quê? Porque mesmo você fazendo tudo ao contrário do que deve ser feito, esse amor continua te amando. Esse amor continua a teu favor, fazendo tudo a teu respeito, fazendo tudo por você. Esse amor nos constrange, gente, nos constrange. Esse é o amor de Deus. E por isso que hoje, nesse momento, você precisa começar a delimitar teu território, sabe? Eu coloquei até no caderno de estudos também de semana passada e desse, porque a gente não pode ser aquela Maria vai com as outras, sabe? A gente não pode ser aquela pessoa que eu faço, todo mundo faz, sabe? Ou aquilo que o outro quer que eu seja, então eu preciso ser, Hoje você precisa fazer diferença. Aonde você está, você precisa fazer diferença, não para a sua glória. Ei, não para a sua glória, mas para que a glória de Deus reine naquele lugar onde você está, meu querido. Para que a glória de Deus reine nesse lugar onde você está, por isso que você é um diferencial. Não para aumentar e alimentar a tua vaidade, não. Mas para você compreender que naquele local existe, sim, uma pessoa que tomou posse dessa essência, dessa experiência do amor, é um filho de Deus, ele sabe quem ele é, ele sabe por que ele está ali, ele sabe que Deus não coloca ele em lugar nenhum ao acaso. Deus nunca te colocará em lugar nenhum ao acaso. Escreve isso, por favor. Escreve isso, por favor. Deus não te colocará em lugar nenhum ao acaso. A todos os lugares para onde você for, Deus quer uma missão. Uma missão, minha gente. Uma missão. É por isso que hoje nós temos que parar, porque nós talvez estamos tão fechados em nós mesmos, né? Estamos tão fechados assim em querer somente fazer com que as nossas vontades sejam supridas, sabe? Fazer somente com que as nossas vontades, aí quando a gente não consegue que as nossas vontades sejam executadas, nós fechamos a cara, nós ficamos xoxinho, nós embirramos, né? Oi, Fê. Fê tá aqui com a gente. Que bom, Fê, que bom, em letras garrafais. É verdade. A Josi também está aqui com a gente. Pois é, Jô. A Jô está falando assim, eu estou aprisionada em muitas das minhas emoções, eu preciso sair do lugar onde estou. Me ajuda, é isso, Jô? Jô, um primeiro momento é você fazer essa experiência com a graça de Deus, com o amor de Deus. Ali começa. Ali começa uma experiência autêntica, onde eu preciso olhar para a cruz, eu preciso me debruçar sobre a palavra de Deus, e eu preciso desejar esse amor e pedir a Deus isso, sabe? E isso precisa ter um encontro honesto e autêntico com Deus. Eu preciso reservar tempo para isso, eu preciso gastar tempo querendo tocar no santuário, tocar, ser alcançada por essa graça, sabe? Às vezes a gente quer as coisas, mas a gente não quer os meios, né? A gente quer os fins, mas não quer os meios. Então a gente quer alguma coisa lá na frente, mas a gente não quer fazer por onde. Então a gente tem que... Hoje eu preciso transcender as minhas emoções, porque as minhas emoções estão me aprisionando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, pô. Tem que parar, porque a pessoa está no piloto automático. Né? Tem que parar. Eu tenho que parar para o quê? Para minha consciência começar, a despertar. Porque eu estava no piloto automático, eu estava vivendo sem reflexões. Nós estamos num tempo em que é do ativismo puro e você precisa parar, não adianta. É um movimento contra fluxo, né, gente? Parar, pensar sobre o que eu estou fazendo, escrever sobre o que eu estou fazendo, pedir ajuda mesmo, ajuda psicológica, ajuda espiritual, correr atrás disso. Não adianta ficar somente se lastimando que as coisas não dão certo, minha gente. Não funciona isso não, hein? Eu preciso querer os fins, mas querer os meios também. Eu preciso dar passos. Eu preciso dar passos. Oi, Natália, tudo bem? Tem muita gente aqui do curso de logoterapia também. Tô adorando, hein? Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô dizendo? Certo? Então, o Filho de Deus... Por que eu tô tocando hoje nas características do Filho de Deus? Por que eu tô dizendo isso? Porque na última aula nós falamos muito sobre o quanto é necessário eu construir essa identidade aos poucos e tomando posse de mim mesmo para poder estar disponível. Vocês entendem o que eu digo? Né?
Eu preciso tomar posse de mim em várias questões. Por quê? Porque eu preciso saber quem eu sou para poder estar disponível. Estar disponível o quê, Luciana? Entrar em relação com o outro. Porque se eu entro em relação com o outro sem saber quem eu sou, gente, o outro faz de você o que ele quiser. O que ele quiser. Não é bem assim, gente? É ou não é? Você já entrou num relacionamento assim? Eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, né? Passou por um relacionamento assim, desse jeito, que você literalmente ficou perdida dentro de um relacionamento, começou a viver a vida da outra pessoa, ou permitiu-se ser guiada por uma outra pessoa, e quando você viu, você começou a se desconhecer até daquilo que você já estava fazendo, né? Por quê? Porque, na verdade, não temos as arestas consolidadas daquilo que somos, e aí vamos permitindo, e aí vamos permitindo, e aí vamos permitindo. Por isso que o conceito de pessoa, segundo a ótica do cristianismo, ele tem dois grandes pilares, né? Pergunta, oi, quem sou eu? Pergunta do espelho do banheiro. A Fê tá falando assim, ó, quem sou eu? A pergunta do espelho do banheiro. É verdade, é verdade. Só que nós precisamos ter na ponta do lápis, na ponta da língua. Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus. E aí, dizer isso para mim mesmo é me relembrar de tanta coisa. É me relembrar, na verdade, de tantas exigências, tantas características que, na verdade, eu ainda preciso tomar posse daquilo que eu sou, porque eu tô vagando, sabe? Essa sensação de perdição, de estar perdida ainda no mundo, que eu não tomei posse daquilo que eu sou ainda, e é isso que eu tô dizendo, gente. Gente, se eu não tomei posse ainda daquilo que eu sou, pelo menos não tô nesse processo, porque eu sei que eu desembrulho, né? Nós somos um presente pra gente mesmo, a gente vai desembrulhando aos pouquinhos, com carinho, mas com coragem, né? E vamos desembrulhando aos pouquinhos, porém, é necessário estar nesse caminho, desejar esse caminho, né? Senão ficamos à deriva, como eu falei lá no começo, ficamos à deriva das pessoas, à deriva das circunstâncias e não nos posicionamos. E precisamos nos posicionar, certo, gente? Ei, você precisa se posicionar, você precisa dizer para essas vozes dentro da sua cabeça que você é uma filha de Deus, que você é um filho de Deus, e na autoridade do nome de Jesus você precisa renunciar a tudo aquilo que está te perturbando hoje. Aí tem coisas dentro da sua cabeça, tem vozes, né? Tem coisas que vão falando e que você talvez vai ficando perturbada. Na autoridade de filha de Deus, de filho de Deus, renuncia a isso em nome de Jesus. Renuncia essas palavras malditas. Renuncia agora esse espírito de morte que paira sobre você. Renuncia a esses pensamentos de fracasso, de derrota que te inferioriza. Vai renunciando. Diga em nome de Jesus e renuncia a isso. Agora, nesse momento aí, ouvindo-me, isso, nesse momento Deus está falando contigo. Deus está falando com você nessa hora. É você mesmo, você que está sendo perturbado na sua cabeça. Você tem autoridade. A autoridade espiritual, e você mesmo declara, eu, em nome de Jesus, renuncio. O que você precisa renunciar? Você já tomou posse da sua autoridade espiritual? Às vezes a gente fica à deriva de tanta coisa que acontece e às vezes só basta proclamarmos o nome de Jesus. Gente, o Filho de Deus sabe dessas coisas. O Filho de Deus sabe dessas coisas porque ele sabe quem é Deus para ele. Ele sabe exatamente que a briga não é contra homens de carne e sangue, é contra as potestades que andam pelos ares, os espíritos imundos que querem matar, roubar e destruir, gente. E por isso que a gente, na maioria das vezes, a gente briga, a gente luta, a gente milita contra as pessoas. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós fazemos isso o tempo todo. O Leandro está aqui dizendo, não consegui ser seu aluno nessa turma, mas na próxima serei. Com certeza, Lê. Vamos estar juntos. As inscrições já vão ser abertas. Com certeza. Então, minha gente, olha, preste atenção agora, preste atenção. O Filho de Deus, ele sabe da autoridade que ele tem. O Filho de Deus, ele sabe que quando tem alguma coisa perturbando ele, e ele sabe já que não são as pessoas, porque o Filho de Deus, ele está atento à fala das pessoas. E existem falas que não são próprias daquela pessoa, mas você sabe quem está dizendo, quem quer perturbar você. Vocês compreendem o que eu digo para vocês?
Você sabe quem está perturbando, quem está influenciando os ares, quem está influenciando as pessoas. Você sabe disso. Você sabe disso. E aí você precisa renunciar. E aí, o primeiro momento é você compreender: eu não combato contra as pessoas. Diga isso, meu querido, minha querida. Eu não combato contra as pessoas. Talvez você está gastando as suas forças num lugar de combate errado. Errado. É isso. Eu preciso entender isso. Hoje eu estou gastando a live para dizer quem você é. E quais são as características que você precisa tomar posse, que você ainda não tomou, que você está à deriva. Que você está à mercê do que as pessoas vão dizer de você. Que você ainda está à mercê do seu passado, que foi doído, muito doído teu passado, sabe? Você ainda está à mercê. Não, toma posse daquilo que é teu, se levanta a cabeça. E começa a compreender que Deus te deu uma graça sobrenatural de vitória todos os dias, independente se aparentemente você ganhou ou perdeu. Gente, isso é extraordinário. É o extraordinário amor de Deus por você, por mim, sabe? Só que muitas das vezes estamos tão presos às nossas necessidades que não conseguimos nos abrir. Nos abrir para quê, Luciana? Para entender que precisamos realizar uma missão, que a missão nos chama. Quando você acorda, você tem essa inquietude no seu coração? Qual é a missão do dia de hoje? Qual é a missão do dia de hoje? Você tem essa inquietude no seu coração? Você quer passar mais um dia lá estimando para saber se vai ou não vai acontecer as tuas vontadezinhas, as tuas expectativazinhas? Acorda! Cadê os filhos de Deus? Que se levantem os filhos de Deus nessa live, que se levantam, gente. Toma posse. E aí talvez alguém possa estar perguntando: Luciana, mas não é um resgate do sentido do amor que você está falando nesse módulo? Meu querido, para falar de amor, eu preciso falar quem você é. Porque senão você fica à deriva dentro de uma relação, e nós não podemos ficar à deriva. Você precisa saber, e aí eu digo para você precisa saber que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, não são as suas necessidades, mas não são as suas vontades. As suas vontades estão crucificadas com Cristo na cruz. Chega de criancice. Chega. As suas vontades estão crucificadas com Cristo na cruz, diz Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E diz sim isso, que na verdade, agora a nossa vida é a vida de Cristo. É Cristo que manda. Será que quando você acorda, você tem noção que existe uma missão te esperando? Que existem pessoas te esperando? Será que você tem noção disso? Que quando você acorda, existem pessoas, Deus vai te colocar num lugar. E aí você não pode ter noção de grandes coisas, você tem que ter noção de pequenas coisas. Porque nós quantificamos e qualificamos as coisas temporais de uma forma muito mesquinha. Você concorda comigo? Você concorda comigo? De uma forma muito mesquinha. Nós entendemos missão de uma outra forma. Só que agora você consegue entender que todos os lugares que Deus te colocar, ali existe uma missão. Sendo ela aos teus olhos, pequenina ou grande, ali Deus quer que você execute com todo o teu ser, com toda a tua alma, com toda a tua força, que você entregue toda a tua vida a fazer aquilo. E isso é estar aberto ao mundo. Isso é sair de mim, das minhas vontades, e me entregar naquela missão e fazer o melhor que eu posso, independente se eu estou gostando ou se eu não estou gostando, se eu sonhei com aquilo, se eu não sonhei com aquilo, se aquilo era a minha expectativa ou não era a minha expectativa, gente. Não é? Eu preciso compreender qual é a missão, Senhor. Eu não quero mais o que eu quero. Eu quero o que tu queres, Jesus. Me manda, vai. Qual é o lugar? É hoje aqui dentro de casa, Jesus? É hoje aqui na cozinha, Senhor? Onde que é, Senhor? É ali no enfermo? É onde, Jesus? Nesse tempo ainda de pandemia, a gente precisa muito elaborar melhor o que é missão para nós. Por quê? Porque o Filho de Deus vai tomando posse da sua identidade. E quanto mais tomando posse da sua identidade, mais ele consegue se relacionar de uma forma nova, de uma forma saudável e de
uma forma amorosa, ou seja, eu consigo manifestar amor às pessoas e não projetar as minhas carências nas pessoas. Não somente projetar as minhas carências nas pessoas, porque na maioria das vezes é isso que acontece quando entramos em relação. Não é assim, gente? Na maioria das vezes, quando entramos em relação com alguém, eu quero que o outro seja o que eu quero. E aí eu reclamo, porque o outro não faz do jeito que eu faço, porque o outro não tem o tempo que eu tenho, porque o outro não se doa do jeito que eu me dou, né? E na verdade, eu quero que o outro, ele seja eu, porque eu sou referência, né? Então, preste atenção, minha querida, meu querido, vocês que estão aqui. Oi, Jô. Jô entrou aqui também. Oh, que alegria. Ó, eu preciso... A Fê tá falando, a gente não quer nada, né? É verdade, gente. A gente, na verdade, vai desejando coisas profundamente desordenadas, sabe? Quantas das vezes nós ainda estamos à mercê do nosso egoísmo profundo. E Deus quer que você se abra. Deus quer que você se abra. Se abra o quê? Se abra todos os dias para a missão que Ele vai te confiar. Todos os dias. E nesse contexto, eu começo a entender quem é o outro para mim. Quando uma pessoa aparece para você, quem é ela para você? Quem é ela para você? É mais um? É uma pessoa que vai passar despercebido mais uma vez por você? É mais uma pessoa? Como que você percebe aquele que chega? Como que você percebe aquela pessoa que chega? Porque nós estamos distraídos demais dos mistérios de Deus. O Filho de Deus, ele consegue entender quem é o outro para ele. Então o outro, ele não é mais essa pessoa que tem que ser aquilo que eu quero. Não tem que ficar a minha deriva, né? Ali, a meu favor. Não, ele não tem. O outro é o outro. Eu coloquei uma coisa bem legal no caderno de estudo e oração. Achei muito legal. Porque eu disse que ao entrar em relação com o outro, existem 2 grandes processos. Você que ainda não foi lá no Projeto Psicologia e Graça, você pode ir lá. Aqui no Instagram tem um link na bio que você é direcionado para lá. E aqui no Facebook tá aqui nos comentários. É só você clicar no link, tá bom? Então, você recebe todo um kit desde o começo do grupo de Psicologia e Graça. Essa semana eu falei assim. Eu falei que quando entramos em relação com alguém, existem 2 grandes processos. O processo de diferenciação e o processo de congregação. O processo de diferenciação é o quê? É olhar para o outro e entender que eu não sou você. Eu não sou o outro não sou eu. Né, gente? É perfeito isso. É entender que quando eu olho para o outro, eu percebo que o outro é muito diferente de mim. É muito diferente de mim. E isso vai nos dando a certeza que somos irrepetíveis. Somos únicos. E que essa natureza é minha. Essa forma de ser sou eu. É a forma que eu tenho de ser nessa vida. Entende? E aí é bonito que quando você começa a perceber essa diferenciação, você começa a olhar para o outro e perceber como é a forma do outro ser no mundo. Sabe? Você começa a se encantar com a forma do outro ser. Isso é lindo, sabe? Por quê? Porque logo depois do processo de diferenciação vem um processo de congregação. Ou seja, eu começo a olhar para o outro e não vê-lo mais como uma competição, como uma ameaça para mim. Eu começo a ver ele como uma riqueza para mim. Então eu quero aprender com você. Isso é um outro patamar. É quando realmente eu estou aberto a uma relação. Quando de fato eu estou aberta a uma relação, acontece esse processo que eu quero me enriquecer com a tua presença. Porque a tua presença para mim é um dom. E eu vou entendendo que as pessoas vão chegando para mim como dom. Né, gente? Tanta gente, você já falou assim, essa aqui é minha cruz. Né, gente? Essa aqui é minha cruz, gente. Você não entendeu nada.
Até porque você também é a suposta cruz para tanta gente, né? E aí, nós vamos compreendendo ao contrário. Nós vamos compreendendo que a vida do outro, que é sagrada, que é um mistério. Essa vida, ela é um dom para você. Ela é riqueza para o teu coração. E isso é perfeito, não é, gente? Aquilo que eu via como cruz um dia, peso. Olha como é lindo quando eu vou mudando, vou tomando posse dessa minha identidade de filho de Deus e vou entendendo que a vida do outro é um dom. A vida do outro é um presente que eu vou entrando em relação e vou desembrulhando aos pouquinhos e vou compreendendo quem é o outro. Sutilmente vou me relacionando e o outro vai se abrindo e eu também vou me abrindo, e a riqueza e o enriquecimento, ele é mútuo. Isso é tão lindo. Quando eu estou aberta a aprender com as pessoas, gente, que eu entendo que eu sou uma ignorante, sabe? E que eu preciso aprender com as pessoas. Isso é perfeito. Isso é lindo. Só que enquanto eu não percebo isso, eu ainda estou combatendo contra as pessoas. E aí tudo fica muito pesado. E aí tudo fica muito dividido. Porque pode ser que esses espíritos imundos, eles te dividam das pessoas que você mais ama. Por não saber lutar. Por não saber quem você é. Por não saber fazer leituras espirituais. Por não saber, você vai se deixando levar pelas batalhas do dia a dia. Quantas vezes? Talvez você está longe de você mesmo por conta disso. Talvez você está longe de Deus por conta disso. Porque você foi se deixando levar pelas batalhas, ficou tudo tão pesado que você não conseguiu entender e compreender o lugar para onde você tinha que ir naquela luta. Que você não sabia como lutar, você não tinha estratégias. Você não tinha as estratégias espirituais, você quis lutar com as suas próprias forças, você quis fazer da tua forma. Não é, gente? Aí quando a gente faz assim, a gente vai para muito longe. E a gente fica cansado. A gente tem vontade até de largar tudo, né? Quando a gente começa a fazer tudo errado. Eu proponho a você, nessa live, de você voltar. Volta pro eixo. Volta pro começo de tudo. Volta pro começo, né? Volta pro começo. Como que é o começo, Luciano? O começo é o amor de Deus para a tua vida. Reflete, reza, pede essa graça. Que o Espírito Santo te convença desse amor, sabe? Para que você comece a trilhar um caminho de autoconhecimento. Sim, e autoconhecimento como tarefa espiritual. Para que você trilhe e vá tomando posse aos poucos dessa característica do que é ser filho, né? Não ser qualquer um, não de agir de qualquer forma, mas em cada situação da sua vida você vai se posicionando de uma outra forma. Onde todo mundo viu desgraça, o Filho de Deus vê a graça. Onde todo mundo viu o erro, o Filho de Deus viu o aprendizado. E a gente vai conseguindo fazer novas formas de pensar. Nós vamos pensando diferente. Não vamos ficando mais à mercê das minhas emoções loucas. Por quê? Porque eu estou aprendendo a refletir. Eu estou aprendendo a pensar. Eu dei-me tempo. Eu permiti colocar as prioridades para mim. Então agora eu consigo fazer as leituras espirituais, eu consigo transcender esse ambiente materialista e começo a perceber os mistérios de Deus, como Deus está se comunicando comigo todos os dias. Todos os dias Deus está falando, todos os dias Deus está gritando através de tudo que me acontece, mas nós fazemos cara de fingido, né? E atropelamos mais uma vez. E atropelamos mais uma vez. E atropelamos, porque vamos atropelando tudo mesmo. Por quê? Porque queremos fazer no nosso tempo, porque achamos que outras coisas são importantes para nós. Vamos atropelando, e estamos doentes do jeito que estamos. Então, para compreender como me relacionar
com o outro, com amor. Como expressar amor, como manifestar o amor. Eu estou dizendo a você uma coisa muito importante, meu querido, minha querida. Estou dizendo para você que você precisa, nesse momento, compreender o que é ser um filho de Deus nessa terra. Aquilo que você não consegue ser, aquilo que você não consegue ainda, você precisa ter noção de tudo isso. Para quê? Para que você olhe o teu irmão agora de uma outra forma. Para que você não o rotule mais. Para que você veja a vida do outro como dom, como presente para você. Isso será maravilhoso. Isso é mais um passo, né, gente? Isso é mais um passo. E é um desafio para nós. Eu sei que é um desafio. Porém, a nossa vida não é nossa, queridos. Nós, mais uma vez eu digo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é isso? E aí eu vou entendendo que existe uma vontade de Deus. E o Filho de Deus, ele quer saber a vontade de Deus o tempo todo. Porque isso é o centro para ele. Isso é o norte para ele. Então hoje, no dia de hoje, nesse finalzinho do dia, qual é a vontade de Deus a seu respeito, né? Amanhã de manhã, quando você acordar, você começa a perguntar: qual a vontade de Deus a meu respeito? Senhor, onde tu vais me mandar? Quem vai passar por mim? Eu quero ser a melhor versão de mim mesma. Eu quero dar minha vida, sabe? E aí você começa a pensar de outra forma. Você não faz mais aquela oração egoísta, pedindo a Deus tudo que você sempre pediu. Não, você começa a sair das suas próprias necessidades e começar a perceber que enquanto você dá a vida por outras pessoas, Deus trabalha na sua causa. Enquanto você dá a vida para outras pessoas, Deus trabalha na sua causa. Dá um amém aí, gente. Dá um amém aí. Deus trabalha, não te preocupes. Tem uma musiquinha que diz assim: enquanto Deus falando, né? Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Não sei se vocês conhecem essa música, mas depois a gente pode botar aqui. Eu acho bonita ela, porque esse refrão é bem provocante para o nosso coração, que é egoísta o tempo todo. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deus sabe que te faz chorar. Não se preocupe. Não inquiete seu coração. Continua fazendo pelos outros. Continua dando a vida. Continua se autotranscendendo. Continua. Vocês sabem que música é essa? Aquela música? Vocês não querem que eu cante aqui, né? Jesus vai voltar, gente, se eu cantar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para libertar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ai, que maravilha! Terminar essa live com essa música. Eu vou até colocar aqui, tá? Vou botar nos meus stories, vou colocar. Não conhece não, Isaura? Vou colocar e vocês vão compartilhando. Tá bom? Meus queridos, eu quero rezar por vocês nesses 3 minutinhos que eu tenho agora. Posso? Fecha os teus olhos, vai. Fecha os teus olhos, abre as tuas mãos, porque Deus mesmo vem em teu auxílio nessa live. Eu creio nisso. Você crê? Você crê? Deus veio em teu auxílio nessa live. Por isso, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu vos peço agora, nessa hora, que tu possas derramar sobre cada um daqueles que estão nos escutando, cada um desses, Pai, a graça necessária para o dia de hoje. Desperta, Senhor, um povo. Desperta, Senhor, os teus filhos. Desperta, Senhor, e dá abertura de consciência agora. Tira as escamas dos olhos, Pai querido e Pai amado. Tira os obstáculos, tira as vendas que estão nos nossos olhos, que ainda nos impedem de ver a Tua graça, de tomar posse, Pai, daquilo que somos. Por isso, tira as máscaras, aquilo que fizeram de nós. Tira, Pai, e agora que nós possamos tomar posse
da filiação divina. Nós somos filhos e não somos órfãos. Você não é órfão, meu querido, você não é órfã, você é filho, e como filho você tem autoridade. Por isso, comece a dizer palavras de bênção, comece a proclamar profecia sobre a tua vida, comece a proclamar profecia sobre a vida daquelas pessoas que passam por você, porque você é esse escolhido, acredita nisso. Você é esse eleito. Deus mesmo te separou porque Ele deseja e tem uma missão linda para você nessa terra. Você veio nessa geração, você veio nesse tempo para fazer a diferença, para levar a palavra para todos aqueles que Deus mesmo te confiar. Por isso, olha, receba essa bênção, receba essa graça agora que vai te dar alívio, alívio na sua alma. Receba esse alívio. Receba essa paz no seu coração. Eu quero que você receba essa paz no seu coração agora. Tá bom? Receba. Puxa o ar bem fundo assim, ó. E solta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.